Vivemos em tempos de grandes mudanças, onde a tecnologia avança rapidamente e as incertezas sociais nos cercam de todos os lados. Em meio a esse cenário, muitos se perguntam: qual é o papel da fé no futuro? Será que as Escrituras nos oferecem respostas para os desafios da modernidade? A verdade é que enquanto o mundo enfrenta crises, a fé continua sendo uma âncora, proporcionando esperança e propósito mesmo nos momentos mais difíceis. Este vídeo vai revelar como as promessas de Deus e os ensinamentos bíblicos podem nos guiar e fortalecer diante do desconhecido. Você descobrirá verdades transformadoras que desafiarão sua forma de enxergar o futuro, conectando os desafios atuais a um propósito maior traçado por Deus. Além disso, ao final deste vídeo, faremos uma oração poderosa, pedindo orientação e renovação espiritual para que você possa caminhar com confiança e esperança no Senhor. Prepare-se para uma jornada que não apenas iluminará suas dúvidas, mas também fortalecerá sua fé em um futuro que está nas mãos do Criador. A fé é o fundamento que sustenta o ser humano em tempos de incerteza. Em um mundo marcado por transformações aceleradas, onde a tecnologia redefine limites e a sociedade enfrenta mudanças culturais e econômicas, o coração humano busca segurança e orientação. A Bíblia nos lembra em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo convida-nos a olhar para o futuro com confiança, sabendo que a fé não apenas ilumina o caminho, mas também oferece uma esperança que transcende as circunstâncias imediatas. Em um tempo em que a inteligência artificial e outras inovações levantam questões éticas, a fé nos chama a equilibrar o progresso com os valores espirituais e a responsabilidade. As Escrituras também nos ensinam sobre a importância da resiliência diante das mudanças. O Salmo 46:1-2 afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. Esse poderoso lembrete é uma âncora para a alma, especialmente quando confrontados com as incertezas do futuro. A transformação social e tecnológica pode trazer desafios inesperados, mas a confiança em Deus nos capacita a permanecer firmes enquanto reavaliamos o papel dos valores religiosos no mundo moderno. O avanço da tecnologia exige discernimento espiritual. Mateus, no capítulo 6, 22-23, alerta que os olhos são a lâmpada do corpo, apontando para a necessidade de uma visão clara e ética em nossas escolhas. A fé oferece a lente necessária para avaliar as implicações morais da biotecnologia, da inteligência artificial e do metaverso. Assim como Daniel permaneceu inabalável em sua convicção, mesmo em meio a uma sociedade que tentava moldá-lo, somos chamados a influenciar a cultura ao invés de sermos moldados por ela. Essa firmeza espiritual garante que o progresso tecnológico seja uma ferramenta de bem e não de destruição. A fé também nos lembra de nosso papel como cuidadores da criação divina. Em Gênesis 2:15, lemos que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Essa ordem ressoa fortemente em tempos de crise climática, exigindo um compromisso renovado com a sustentabilidade e o cuidado ambiental. A ecologia integral, fundamentada na fé, não é apenas uma responsabilidade ética, mas também uma expressão de adoração ao Criador. Enquanto enfrentamos os desafios da justiça climática, nossa responsabilidade ambiental religiosa torna-se um testemunho vivo de obediência e gratidão a Deus. O papel da comunidade de fé na construção de um futuro resiliente é inegável. Atos 2, 44-47 descreve a igreja primitiva como uma comunidade unida, compartilhando recursos e vivendo em harmonia. Esse exemplo inspira a cooperação interreligiosa
e a solidariedade global nos tempos atuais. A construção de paz pela fé e o apoio espiritual em tempos de transformação são reflexos práticos do amor cristão. As comunidades de fé, enraizadas nos valores familiares religiosos, têm o poder de promover mudanças sociais significativas, enquanto fortalecem os vínculos entre gerações. Por fim, a fé nos convida a enxergar o futuro não como uma ameaça, mas como uma oportunidade divina. Jeremias 29:11 nos assegura: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Essa promessa nos impele a avançar com propósito, confiança e esperança renovada. O futuro se desenha como um campo fértil, onde a espiritualidade no século XXI deve florescer, e a fé deve permanecer como o farol que nos orienta, mesmo quando os ventos das mudanças parecem nos desviar do curso. A espiritualidade no século XXI emerge como uma bússola indispensável em um mundo caracterizado por transformações sociais e avanços tecnológicos constantes. À medida que a inteligência artificial e a globalização remodelam a interação humana, surgem questões sobre ética e tecnologia que desafiam os fundamentos da moralidade. A fé, entretanto, oferece uma estrutura sólida para navegar essas complexidades, proporcionando estabilidade e propósito. Em Eclesiastes 3:1, lemos que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa verdade atemporal nos convida a encarar as mudanças como parte de um plano maior, onde a espiritualidade nos orienta a discernir entre o progresso positivo e os perigos éticos. As rápidas mudanças sociais frequentemente geram insegurança e desconexão, mas a espiritualidade atua como um elo entre o indivíduo e a comunidade. Como descreve Atos 17:26-27, Deus criou toda a humanidade para buscá-lo, mesmo em tempos de incerteza. Essa busca é intensificada pela resiliência em tempos de mudança, onde a fé nos capacita a enfrentar desafios com coragem e esperança. A espiritualidade cristã, centrada em valores como compaixão e solidariedade, promove a construção de paz pela fé, unindo pessoas de diferentes origens em torno de um propósito comum. O impacto da espiritualidade não se limita à vida pessoal, mas se estende ao compromisso social e ambiental. Em Gênesis 1:28, Deus ordenou que o homem governasse a terra com sabedoria e responsabilidade. Esse chamado ressoa no conceito de sustentabilidade e religião, lembrando-nos da necessidade de integrar a fé às questões ambientais e éticas. A responsabilidade ambiental religiosa torna-se um testemunho prático enquanto trabalhamos pela justiça climática e espiritualidade. Aqui, a espiritualidade moderna encontra relevância, desafiando-nos a cuidar da criação divina e a agir em nome das gerações futuras. No contexto tecnológico, a espiritualidade no século XXI também nos desafia a refletir sobre o propósito do progresso. Mateus 6:19-21 nos alerta a não acumular tesouros na terra, mas sim focar no que é eterno. A biotecnologia e a ética religiosa, bem como o uso da inteligência artificial, exigem um equilíbrio entre a inovação e os princípios espirituais. A fé orienta a tecnologia e moralidade, oferecendo discernimento em meio à pressão por avanços incessantes. Assim, a espiritualidade não se opõe à ciência, mas fornece um alicerce moral para seu desenvolvimento responsável. Por fim, a espiritualidade serve como um refúgio em um mundo fragmentado, onde comunidades de fé oferecem apoio espiritual e reconexão com valores fundamentais. Como descreve Salmos 133:1, quão bom e agradável é quando os irmãos convivem em união.
Essa unidade é essencial para a transformação social positiva, pois a comunidade de fé pode agir como catalisadora de mudanças. Os valores familiares religiosos, transmitidos de geração em geração, garantem que os princípios da fé continuem sendo uma âncora em tempos de incerteza. A espiritualidade no século XXI não é apenas um retorno à tradição, mas uma adaptação dinâmica às necessidades contemporâneas. Lucas 12, 35, 36 nos exorta a estarmos prontos e vigilantes, preparados para responder aos desafios com fé e sabedoria. Assim, o chamado espiritual de hoje é tanto um convite à reflexão quanto à ação, abrindo caminhos para novas perspectivas que ainda aguardam ser exploradas. A ética cristã proporciona uma perspectiva fundamental para enfrentar os dilemas que emergem com o progresso tecnológico. Desde o início da criação, o homem recebeu de Deus a capacidade de dominar e administrar a terra, como descrito em Gênesis 1:28. Essa autoridade, entretanto, vem com a responsabilidade de agir de maneira ética, reconhecendo que a tecnologia é uma extensão dessa mordomia. O avanço da biotecnologia e o uso crescente da inteligência artificial colocam questões sobre os limites do controle humano e a necessidade de se alinhar às intenções divinas, promovendo não apenas eficiência, mas também dignidade e respeito pela vida criada. A interação entre a tecnologia e a espiritualidade encontra um terreno desafiador quando analisamos os impactos morais de suas aplicações. Como Isaías 5:20 adverte, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. O desenvolvimento de ferramentas como o metaverso e a automação de processos exige discernimento para distinguir o uso ético do abusivo. A ética cristã nos desafia a evitar uma perspectiva utilitarista, que visa apenas os resultados, e a adotar uma abordagem que reflita os valores do reino de Deus, onde a tecnologia deve servir ao próximo e glorificar o Criador. A inteligência artificial e a religião, quando analisadas em conjunto, revelam a necessidade de limites claros e valores enraizados. Como menciona Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos lembra que, embora sejamos chamados a inovar, devemos submeter nossas criações à vontade divina. A biotecnologia, com suas promessas de cura e longevidade, deve ser usada de forma a preservar o caráter sagrado da vida, reconhecendo que somos apenas administradores e não proprietários da criação divina. A sustentabilidade e a religião devem caminhar juntas em um mundo que depende cada vez mais da tecnologia. A ecologia integral, conceito enraizado no cuidado com a criação divina, desafia os avanços tecnológicos a respeitarem os limites naturais e promoverem justiça ambiental. Romanos 8, 19 e 21 nos lembra que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa esperança, traduzida em ações concretas, nos chama a liderar pelo exemplo, mostrando que a tecnologia pode ser uma aliada na preservação do meio ambiente e na promoção do bem-estar global. A relação entre a ética cristã e a IA é mais do que uma questão filosófica, é um reflexo de nossos valores mais profundos. Em Mateus 25:40, Jesus ensina que o que fazemos ao menor dos nossos irmãos, fazemos a ele. Assim, as inovações tecnológicas devem priorizar o bem-estar humano, especialmente dos mais vulneráveis, promovendo justiça social e espiritualidade. Isso exige que líderes religiosos e desenvolvedores tecnológicos trabalhem juntos, garantindo que as ferramentas criadas não perpetuem desigualdades, mas sim fortaleçam comunidades e ampliem as oportunidades para todos. Por fim, a ética cristã oferece um chamado contínuo para que as inovações tecnológicas sejam orientadas por propósitos que transcendam os ganhos temporais.
Filipenses 4:8 nos exorta a pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto. Esse pensamento molda a maneira como a tecnologia deve ser utilizada, levando-nos a explorar suas potencialidades não apenas para o progresso humano, mas também para honrar a Deus em cada avanço. Esse diálogo entre fé e tecnologia continua a nos desafiar e inspirar, ampliando horizontes para novas perspectivas. O cuidado com a criação é um princípio estabelecido desde os primeiros capítulos das Escrituras. Em Gênesis 2:15, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, conferindo à humanidade a responsabilidade de cuidar da terra como um ato de obediência e mordomia. Essa tarefa não é apenas prática, mas profundamente espiritual, refletindo nossa reverência pelo Criador. Quando negligenciamos o meio ambiente, estamos falhando em cumprir essa vocação divina. A sustentabilidade e fé caminham juntas, lembrando-nos que cada ação em prol da preservação dos recursos naturais é uma forma de adoração e obediência. As crises ambientais de nosso tempo são um reflexo da desconexão entre o homem e os valores divinos. Romanos 8:22 descreve que toda a criação geme como em dores de parto, apontando para as consequências do pecado que afetam não apenas os seres humanos, mas também o mundo natural. A ecologia integral surge como uma resposta à altura, integrando a responsabilidade ambiental com a justiça social e espiritualidade. Proteger o meio ambiente é também proteger os mais vulneráveis, que são desproporcionalmente impactados pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental. A prática da responsabilidade ambiental religiosa exige uma transformação no modo como vemos a criação. O Salmo 24:1 declara que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, nos chamando a tratar os recursos naturais com respeito e gratidão. Essa perspectiva desafia o consumo excessivo e incentiva uma vida de simplicidade e equilíbrio. As ações de sustentabilidade não são apenas um dever ético, mas também um testemunho de fé viva, que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas e nossa posição como administradores de sua criação. As Escrituras também nos exortam a agir coletivamente em prol da reconciliação com o meio ambiente. Em Levítico 25:4, o ano sabático é instituído para que a terra descanse, um princípio que reflete a necessidade de equilíbrio e restauração. Esse modelo nos inspira a implementar práticas sustentáveis que respeitem os ciclos naturais e permitam que a terra continue a prover para as futuras gerações. O cuidado com a criação divina é, portanto, uma expressão de amor ao próximo, cumprindo o mandamento de amar o nosso semelhante como a nós mesmos. A reconciliação com a criação requer não apenas ações práticas, mas também uma profunda mudança de coração. Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete cura à terra se o seu povo se humilhar, orar e se arrepender de seus maus caminhos. Essa promessa nos lembra que a renovação ambiental está intrinsecamente ligada à renovação espiritual. À medida que nos voltamos para Deus, reconhecendo nossos erros, somos capacitados a agir com sabedoria e compromisso, promovendo a justiça climática como um reflexo da nossa transformação interior. Esse chamado ao cuidado com a criação não é uma responsabilidade isolada, mas um esforço que deve unir pessoas de fé em torno de um propósito comum. Efésios 4:3 nos encoraja a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Assim, a cooperação interreligiosa e a solidariedade global tornam-se fundamentais para enfrentar os desafios ambientais. Ao integrarmos nossos esforços com os valores espirituais, avançamos rumo a um futuro em que o cuidado com a criação divina se torna um testemunho vivo de nossa fé e de nossa esperança no reino de Deus.
A família e a comunidade sempre foram os pilares centrais da sociedade e permanecem essenciais em meio às mudanças culturais e sociais do século XXI. Em Gênesis 2:24, Deus estabelece o casamento como a união que dá origem à família, um núcleo que reflete o relacionamento de aliança entre Deus e seu povo. Nesse contexto, os valores familiares religiosos como amor, respeito e cooperação não são apenas ideais, mas fundamentos que sustentam a vida coletiva. À medida que enfrentamos as incertezas do futuro, a família continua sendo uma fortaleza onde princípios eternos são transmitidos de geração em geração, preparando indivíduos para os desafios do mundo moderno. A comunidade de fé, por sua vez, atua como um espaço de apoio e renovação espiritual. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados a não abandonar o hábito de nos reunir, mas a encorajar uns aos outros. Esse princípio se torna ainda mais relevante diante das pressões do individualismo e da desconexão social. A comunidade de fé não apenas oferece apoio emocional e espiritual, mas também cria um ambiente de solidariedade onde os desafios da vida podem ser enfrentados em unidade. Assim, ela se torna um catalisador para a justiça social e a promoção de valores que transcendem diferenças culturais ou econômicas. À medida que a sociedade avança, a família enfrenta novos desafios, mas também novas oportunidades. Em Josué 24:15, o líder declara: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Essa decisão consciente de priorizar a fé no lar é um exemplo de como a preparação espiritual começa dentro de casa. As tradições religiosas desempenham um papel vital ao oferecer um senso de continuidade e identidade em meio a tempos de transformação. Práticas como a oração em família e o estudo das Escrituras criam um alicerce que sustenta tanto os jovens quanto os mais velhos em sua caminhada espiritual. O papel da fé na família não se limita ao ambiente doméstico, mas se expande para impactar a sociedade como um todo. Em Mateus 5:14-16, Jesus ensina que somos a luz do mundo, chamando cada família a refletir os valores do reino de Deus em suas interações diárias. A prática de valores como hospitalidade, compaixão e generosidade transforma a família em um exemplo vivo do amor de Deus. Quando famílias individuais vivem esses princípios, elas fortalecem a comunidade e inspiram outros a fazerem o mesmo, criando um ciclo de influência positiva que molda a sociedade. A interconexão entre família e comunidade também reflete a natureza coletiva do reino de Deus. Em Atos 2:42-47, a igreja primitiva exemplifica uma vida de partilha e comunhão, onde ninguém passava necessidade. Esse modelo nos lembra que, enquanto a família é o núcleo inicial da formação espiritual, a comunidade de fé amplia esse impacto, unindo indivíduos e lares em um propósito maior. Esse vínculo entre o lar e a igreja cria um ambiente de apoio mútuo que fortalece os laços sociais e espirituais. Essa dinâmica entre família e comunidade é essencial para a preparação do futuro, pois nos ensina a enfrentar desafios com resiliência e propósito. Em Filipenses 2:3-4, Paulo nos exorta a agir com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Esse espírito de serviço e unidade é o que permitirá às famílias e comunidades se adaptarem às mudanças sociais sem perder de vista os princípios eternos que as sustentam. Assim, a integração da fé nos lares e nas comunidades continuará sendo o alicerce de uma sociedade mais justa e harmoniosa. A construção da paz e da solidariedade global é um chamado central para os tempos em que vivemos, onde conflitos e divisões ameaçam o tecido social e a harmonia entre as nações. Como Isaías 2:4 descreve, chegará o tempo em que eles transformarão as espadas em arados e as lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra.
Essa visão profética inspira esforços para converter instrumentos de destruição em ferramentas de cooperação e reconciliação. A cooperação interreligiosa desempenha um papel crucial nesse processo, reunindo diferentes tradições de fé em um esforço comum para a justiça e a paz. A fé, quando praticada com sabedoria, promove um espírito de unidade que transcende diferenças culturais e religiosas. Em Efésios 4:3, Paulo exorta os cristãos a se esforçarem para manter a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Essa exortação nos chama a sermos agentes ativos na reconciliação global, buscando curar feridas históricas e construir pontes de entendimento mútuo. Religiões, quando focadas em seus princípios universais de amor e compaixão, têm o poder de transformar animosidades em diálogos construtivos, refletindo a própria natureza reconciliadora de Deus. A solidariedade é um fruto direto de uma fé viva e ativa. Em Gálatas 6:2, Paulo nos ensina a levar as cargas uns dos outros, uma prática que, quando expandida globalmente, se torna uma força poderosa para a transformação social. A religião e solidariedade trabalham juntas para enfrentar crises globais, como desigualdades econômicas e desastres ambientais, promovendo ações concretas que demonstram o amor ao próximo. Essa prática de fé aplicada reforça a ideia de que a espiritualidade não é um conceito abstrato, mas uma força prática para a construção de um mundo mais justo. As Escrituras também nos desafiam a sermos pacificadores ativos. Em Mateus 5:9, Jesus declara: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Esse chamado não é apenas individual, mas coletivo, convocando comunidades de fé a se unirem para resolver conflitos e promover a paz. Isso exige coragem para abordar questões difíceis, como injustiças sistêmicas e exclusões históricas, com um coração compassivo e um compromisso com a verdade. A construção de paz pela fé é, assim, uma resposta prática ao chamado de Cristo para transformar o mundo. A justiça é um componente essencial da paz duradoura. Miqueias 6:8 resume o que Deus requer de nós: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Essa tríade de ações integra os princípios de reconciliação global, pois nos lembra que a paz não pode existir sem justiça e a justiça não pode prosperar sem misericórdia. É por meio dessa interação dinâmica que a solidariedade se transforma em uma força restauradora que beneficia tanto os indivíduos quanto as nações. A construção de paz e solidariedade global também requer uma visão de longo prazo, enraizada na esperança e na ação constante. Romanos 12:18 nos aconselha: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Essa orientação reconhece os desafios, mas também aponta para a responsabilidade pessoal e coletiva de buscar a paz. À medida que avançamos, a cooperação entre povos e religiões continua sendo um farol para um futuro mais harmonioso, iluminando o caminho para novas possibilidades de unidade e reconciliação. A fé é a força que nos guia em tempos de incerteza, mostrando que a esperança, fundamentada na confiança em Deus, pode superar até os maiores desafios. Como Hebreus 11:1 nos ensina, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo nos convida a olhar para o futuro com coragem, sabendo que Deus está no controle e que cada dificuldade pode se tornar uma oportunidade de crescimento. A fé não nega os problemas, mas os transcende, permitindo-nos enxergar além das circunstâncias imediatas e confiar no propósito divino. A esperança que a fé proporciona não é passiva, mas ativa, incentivando-nos a agir com propósito e determinação. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo nos desafia a alinhar nossas escolhas com a vontade de Deus, participando de seu plano maior. Ao cultivar uma visão de futuro baseada na fé, desenvolvemos a resiliência necessária para enfrentar as mudanças com confiança, sem temer o desconhecido. A fé no futuro também nos chama a viver os valores do reino de Deus no presente. Mateus 6,33 orienta: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso significa que mesmo em um mundo incerto, somos chamados a priorizar a justiça, a compaixão e a verdade, confiando que Deus proverá o que necessitamos. Essa busca ativa pelo reino nos transforma em agentes de esperança, capazes de impactar positivamente nossas comunidades e de construir um mundo mais alinhado aos propósitos divinos. À medida que enfrentamos desafios pessoais e globais, a esperança fundamentada na fé nos conecta a uma perspectiva eterna. Em Romanos 8,18, Paulo afirma: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Essa promessa nos lembra que o futuro que Deus reserva é infinitamente maior do que qualquer dificuldade presente. Essa visão nos dá forças para perseverar, sabendo que nossa caminhada, embora cheia de incertezas, está fundamentada em promessas que jamais falham. A fé também nos ensina que o futuro é um convite para a renovação constante. Em Lamentações 3:22-23, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Este lembrete de que cada dia é uma nova oportunidade nos desafia a abandonar o medo e abraçar o futuro com esperança e confiança. Cada passo em direção ao desconhecido é acompanhado pela fidelidade de Deus, que nunca nos deixa sozinhos. O entrelaçamento entre fé e esperança nos prepara para um futuro que transcende as limitações humanas. Filipenses 3:13 e 14 nos exorta a esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante, prosseguindo para o alvo. Este chamado para avançar, com olhos fixos no propósito divino, nos desafia a viver com intencionalidade, confiando que, no fim, a esperança em Deus será sempre mais forte do que qualquer incerteza. Assim, cada desafio do presente se torna um degrau rumo a um futuro cheio de propósito e significado. Agora que exploramos juntos como a fé pode iluminar o caminho em tempos tão desafiadores, quero que você se lembre: Deus tem um propósito para a sua vida, mesmo diante das incertezas. Se esse vídeo tocou o seu coração, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Assim, você não só continuará recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé, mas também estará ajudando outras pessoas a encontrarem esperança e propósito no Senhor. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa. Agora oramos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por este momento de reflexão e por sua palavra que nos guia em meio às incertezas da vida. Pai, renovamos nossa confiança em Ti e entregamos o nosso futuro em Suas mãos. Ensina-nos a viver com fé e esperança, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Fortaleça cada coração aqui presente, dando coragem, sabedoria e direção. Que possamos ser luz em um mundo que muitas vezes se encontra em trevas, espalhando amor, paz e justiça. Senhor, nos ajude a discernir seu propósito em cada passo que damos, confiando que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, clamamos por sua presença e pedimos que nos capacite a viver para a sua glória. Amém.